Eu acordei às 3 da manhã para ir no banheiro. Quando voltei para o meu quarto, a porta estava trancada por dentro. Bati devagar, achando que o Roberto tinha trancado sem querer. A Patrícia abriu só uma fresta e disse bem alto para os vizinhos ouvirem: "A casa agora é nossa, Teresa. Você vai ter que se acostumar a dormir na sala." A dona Neuza, que mora na casa ao lado, acendeu a luz da varanda. O seu Mário, do outro lado, abriu a janela. Eu estava de camisola, descalça, no corredor da minha própria casa. O sol ainda nem tinha nascido. Eu sentia o frio do piso subindo pelas minhas pernas. A Patrícia fechou a porta na minha cara. Ouvi a chave girar 2 vezes. O Roberto não disse nada, nem abriu a boca. Eu fiquei ali parada, olhando para aquela porta de madeira que eu mesma pintei há 5 anos. Tentei não chorar. Não ia dar esse gosto. Sabe quando você percebe que tudo que você fez não valeu nada? Que a pessoa que você criou, que você alimentou, que você vestiu, virou um estranho? Eu trabalhei 30 anos como costureira e faxineira para pagar essa casa. Perdi a conta de quantas noites eu dormi com dor nas costas só para não atrasar uma prestação. O que a Patrícia e o Roberto não sabiam é que eu tinha guardado cada recibo, cada comprovante, cada papel dessa casa. E 3 meses depois, quando eles receberam a intimação judicial, a cara deles mudou. Mas deixa eu voltar para o começo. Você precisa entender como eu cheguei até aquele corredor gelado. Eu fiquei viúva há 8 anos. O Antônio teve um infarto enquanto esperava o ônibus para ir trabalhar. Foi de manhã, num dia comum. Nem deu tempo de eu me despedir direito. Fiquei eu e o Roberto. Ele tinha 30 anos na época, já era formado, trabalhava num escritório. Mas a casa ainda estava no meu nome, porque foi o meu trabalho que pagou ela. Comecei a costurar com 14 anos. Trabalhava na casa das madames do bairro, consertando roupa, fazendo barra de calça, ajustando vestido de festa. Quando o Roberto nasceu, eu comecei a fazer faxina também. Das 7 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sábado. O Antônio ajudava, mas o salário dele mal dava para o básico. A casa foi eu quem comprei, prestação por prestação, 30 anos pagando. Eu lembro de chegar em casa com as mãos inchadas, os joelhos doendo e o Roberto pequenininho me esperando na porta. Eu sorria, escondia o cansaço, fazia janta, ajudava ele com o dever de casa, costurava até meia-noite para entregar encomenda no dia seguinte. Quando ele quis fazer faculdade, eu paguei. Vendi a máquina de costura antiga que era da minha mãe para dar entrada no primeiro semestre. Depois fui pagando mês a mês. Nunca atrasei. O Roberto se formou, arrumou emprego bom. Eu fiquei orgulhosa. Pensei, valeu a pena. Ele vai ter uma vida melhor que a minha. Reformei a casa toda pensando em envelhecer ali. Pintei as paredes, troquei o piso da cozinha, arrumei o telhado, gastei as economias que eu tinha. Não me importei. Era meu lugar. Meu cantinho. O Roberto conheceu a Patrícia no trabalho. Namoraram 1 ano. Casaram. Ela parecia educada no começo. Sorria, me chamava de sogra, trazia bolo quando vinha visitar. Quando eles casaram, o Roberto me pediu se podiam morar comigo por um tempo, só até juntarem dinheiro para comprar um apartamento. Eu disse que sim. Claro que sim. Era meu filho. A casa era grande, tinha espaço. No começo foi tranquilo. A Patrícia ajudava na cozinha, a gente conversava enquanto eu costurava. Ela perguntava da minha vida, das histórias antigas. Parecia interessada, mas depois de uns 3 meses, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas. Ela começou a sugerir que eu mudasse a cortina da sala, que eu trocasse o sofá, que eu pintasse o quarto de outra cor. Eu não me incomodei no começo. Achei que era só jeito de mulher nova querendo arrumar a casa. Mas aí ela começou a mexer nas minhas coisas, reorganizava os armários da cozinha sem me perguntar, mudava os móveis de lugar quando eu saía. Uma vez eu cheguei em casa e a estante da sala estava do outro lado. Meus livros, minhas fotos, tudo empilhado no chão. A Patrícia disse que ficava melhor assim, que a casa precisava de uma cara nova. O Roberto não falava nada, só ficava calado. Eu tentei conversar com ele uma vez. Ele disse que era besteira, que a Patrícia só queria ajudar, que eu estava exagerando. Eu deixei pra lá. Pensei que ia passar,
que era fase de adaptação, mas não passou. A Patrícia começou a falar comigo de um jeito diferente. Não era grosseria clara, era pior. Era aquele tom de quem fala com criança, com gente que não entende nada. Eu estava fazendo café uma manhã quando ela entrou na cozinha e disse: "Deixa que eu faço, Teresa. Você sempre deixa fraco demais." Tirou a xícara da minha mão e refez o café. O Roberto estava na mesa, olhando o celular. Não levantou a cabeça. Depois foi a comida. Eu cozinhava desde sempre. A Patrícia começou a dizer que minha comida tinha muito sal, que eu usava óleo demais, que ela ia cozinhar dali para frente. Eu fiquei sem graça, mas deixei. Um dia cheguei da feira e encontrei a caixa de madeira do meu pai no lixo. Era uma caixa pequena onde eu guardava linha de costura, botões antigos, agulhas. Meu pai tinha feito aquela caixa com as próprias mãos. Perguntei para Patrícia. Ela disse que era traste velho e que estava ocupando espaço. Que eu precisava desapegar. Que casa organizada era casa feliz. Eu tirei a caixa do lixo. Limpei. Escondi no meu guarda-roupa. Senti meu peito apertar. Mas não falei nada. As humilhações foram ficando piores. A Patrícia começou a me excluir das coisas. Eles marcavam passeio e não me avisavam. Eu ficava sabendo quando via as fotos no celular do Roberto. Uma vez, eles levaram os filhos da irmã dela no zoológico. Eu adoro criança. Sempre levei o Roberto em todo o passeio quando ele era pequeno. Nem me chamaram. Eu perguntei para o Roberto: "Por que vocês não me avisaram?" Ele disse que eu ia ficar cansada, que era melhor eu descansar, que eu já era de idade. Eu tinha 70 anos, não 90. Eu caminhava todo dia, fazia feira sozinha, não precisava de bengala, não precisava de ajuda. Mas o jeito que ele falou, parecia que eu era um peso. A pior foi com os netos. A irmã da Patrícia tinha 2 meninos pequenos. Eles vinham em casa direto. Eu adorava quando eles vinham. Fazia bolo, contava história, deixava eles dormirem no meu quarto. Um dia, a Patrícia falou na frente das crianças: "Melhor vocês não dormirem mais no quarto da vovó Teresa. Ela ronca muito alto. Vocês não vão conseguir dormir." As crianças me olharam com pena. Eu fingi que não me importei. Sorri. Disse que ela tinha razão. Mas por dentro eu estava quebrada. Eu sempre fui a avó que brincava, que acolhia. Agora eu era a avó do ronco. A avó que incomodava. Teve um domingo que a família da Patrícia veio almoçar. Eu fiz o arroz. A Patrícia provou e fez cara feia. Na frente de todo mundo ela disse: "Tá muito papa, Teresa. Da próxima vez deixa eu fazer." A mãe dela riu. A irmã dela também. Eu segurei as lágrimas. Comi calada. O Roberto não defendeu. Ficou conversando com o cunhado sobre futebol. Foi nesse dia que eu comecei a anotar. Peguei um caderno velho que eu usava para anotar receita. Escrevi a data. Escrevi o que tinha acontecido. A frase da Patrícia. O silêncio do Roberto. As risadas. Comecei a anotar tudo. Cada humilhação. Cada desrespeito. Data, hora, o que foi dito. Quem estava presente. Eu não sabia ainda o que ia fazer com aquilo. Mas alguma coisa dentro de mim disse: "Anota, guarda. Um dia você vai precisar." A Patrícia começou a mandar na casa como se fosse dela. Mudava as coisas sem perguntar. Jogava minhas plantas fora porque atraíam mosquito. Doou minha poltrona velha sem me avisar. Disse que ia comprar uma nova. Nunca comprou. Eu ia ficando invisível dentro da minha própria casa. Eu que pintei cada parede. Eu que escolhi cada azulejo. Eu que paguei cada tijolo. E o Roberto continuava calado. Foi num sábado de manhã que o Roberto me chamou para conversar. Ele estava com uns papéis na mão. A Patrícia estava do lado dele. Ele disse: "Mãe, a gente precisa regularizar a documentação da casa. Tem uns impostos atrasados que precisam ser pagos. Eu vou cuidar disso, mas precisa de uma procuração sua para eu poder ir no cartório resolver." Eu perguntei que impostos. Ele disse que era IPTU, que tinha uns anos vencidos. Que se não pagasse logo, a prefeitura podia tomar a casa. Eu fiquei assustada. Nunca atrasei IPTU na minha vida. Paguei tudo sempre em dia. Mas o Roberto era meu filho. Era formado. Trabalhava com papel, com documento. Ele entendia dessas coisas melhor que eu. A Patrícia ficou quieta.
mas eu senti o olhar dela em mim, aquele olhar de quem espera uma resposta. O Roberto trouxe a procuração pronta. Disse que era só assinar, que ele ia resolver tudo, que eu não precisava me preocupar. Eu assinei. Ele levou para reconhecer firma no mesmo dia. Voltou dizendo que estava tudo certo, que em algumas semanas estaria resolvido. Eu fiquei aliviada. Passaram 2 semanas, 3, 1 mês. Eu perguntei para o Roberto sobre os impostos. Ele disse que estava em andamento, que burocracia demora, que eu não precisava ficar perguntando toda hora. Mas alguma coisa não estava certa. Eu sentia. Comecei a reparar em coisas estranhas. A Patrícia falava diferente sobre a casa. Dizia nossa casa o tempo todo. Não a casa da Teresa, não a casa da família. Era nossa casa. O Roberto também mudou. Começou a falar em reformar o telhado, em trocar as janelas, em fazer uma ampliação. Eu perguntei de onde ia sair o dinheiro. Ele disse que ia haver um financiamento. Financiamento da minha casa? Fui até o cartório. Não falei para ninguém. Peguei o ônibus de manhã cedo e fui. Pedi para ver a certidão atualizada da casa. A moça demorou uns 15 minutos. Voltou com o papel. Eu li. Li de novo. Li uma terceira vez. A casa não estava mais no meu nome. Estava no nome do Roberto e da Patrícia. Os dois, como proprietários. A transferência tinha sido feita há 3 semanas, usando a procuração que eu assinei. Senti minhas pernas bambas. A moça perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Pedi uma cópia do documento. Paguei. Saí de lá. No ônibus voltando, eu tremia. Não era de frio. Era de raiva, de dor, de traição. 30 anos pagando aquela casa. 30 anos de trabalho, de costura, de faxina, de dor nas costas, de noite mal dormida. E meu filho tinha roubado, tinha usado minha confiança, tinha me enganado. Quando cheguei em casa, eles estavam na sala. Eu guardei o papel na minha bolsa. Não falei nada. Fingi que estava tudo normal. Fui pro meu quarto. Abri o guarda-roupa. Peguei a caixa de sapatos onde eu guardava os documentos antigos. Todos os recibos das prestações da casa. 30 anos de comprovantes. Coloquei a certidão do cartório junto. Peguei o caderno onde eu anotava as humilhações. Escrevi tudo. A data que o Roberto me pediu a procuração. A data da transferência. O nome dos dois no documento. Tranquei a caixa com um cadeado pequeno. Escondi no fundo do armário, embaixo das cobertas velhas. Respirei fundo. Agora eu sabia. Agora eu tinha prova. E eu ia usar. A Patrícia disse que ia fazer um almoço pro meu aniversário de 70 anos. Eu não queria. Mas ela insistiu. Disse que tinha convidado a família toda, que ia ser especial. No dia, acordei cedo. Ajudei a arrumar a mesa. A Patrícia não deixou. Disse que eu era a aniversariante, que eu tinha que descansar. O tom dela era doce demais. Aquele tipo de doce falso. A família começou a chegar. Minha irmã Rosa, os primos, a família da Patrícia, os vizinhos. A casa encheu. Todo mundo me cumprimentava. Me dava parabéns. Eu sorria. Agradecia. Mas alguma coisa no ar estava errada. Eu sentia. A Patrícia serviu o almoço. Fez questão de dizer que tinha preparado tudo sozinha. Que tinha dado trabalho, mas tinha ficado uma delícia. Ninguém mencionou que eu sempre fazia o almoço de domingo, que durante 50 anos eu cozinhei para a família inteira. Depois do almoço, na hora do bolo, a Patrícia pediu silêncio. Bateu na taça com a colher. Todo mundo parou de conversar. Ela começou a falar. Disse que aquele era um dia especial, que eu merecia todo o carinho, que eu tinha sido uma mãe maravilhosa para o Roberto. Eu olhei para o meu filho. Ele estava sério, olhando para o chão. Então a Patrícia continuou. E como a gente ama muito a Teresa, a gente decidiu que chegou a hora de ela descansar de verdade. A casa vai passar por uma reforma grande nos próximos meses. Vai ter entulho, barulho, poeira. Não é ambiente para uma pessoa de idade. Ela fez uma pausa. Sorriu. Então a gente conversou e achou melhor a senhora ir morar com a Rosa por um tempo. Ou talvez até definitivo, né? A Rosa tem aquele quartinho vazio. Vai ser mais tranquilo. A senhora vai ter mais companhia. O silêncio foi imediato. Minha irmã Rosa arregalou os olhos. Ela não sabia de nada. A Patrícia continuou.
A gente já vai começar a arrumar as coisas da senhora semana que vem. Separar o que dá para levar, o que dá para doar. Porque espaço na casa da Rosa é pequeno, né? Olhei para o Roberto. Ele não levantou a cabeça. Ficou mexendo no guardanapo, calado. A mãe da Patrícia disse: "É verdade, Teresa. Pessoa de idade precisa de cuidado e reforma é perigoso. A Patrícia tá pensando na senhora." Senti todos os olhares em mim, esperando minha reação, esperando eu agradecer, esperando eu aceitar. Levantei da cadeira devagar, peguei minha bolsa. A Patrícia falou: "Mas, Teresa, a gente ainda não cantou parabéns. Não vai comer o bolo?" Eu olhei para ela, olhei para o Roberto, olhei para a mesa cheia de gente. Não falei nada. Atravessei a sala, saí pela porta da frente. Ouvi o silêncio pesado atrás de mim. A Rosa veio atrás. Segurou meu braço na calçada. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que depois a gente conversava. Caminhei até a casa da dona Neuza, a vizinha. Bati na porta. Ela abriu. Viu minha cara e me puxou para dentro. Não chorei. Ainda não. Mas naquele momento, em pé na sala da dona Neuza, eu decidi. Eles não iam tirar minha casa. Não iam me jogar fora como lixo. Eu ia lutar. Fiquei na casa da dona Neuza até escurecer. Ela fez café. Não perguntou nada. Só ficou do meu lado. Eu agradeci e voltei para casa quando vi as luzes da sala apagarem. Entrei devagar. A casa estava silenciosa. Tinha resto de bolo na mesa. Copos sujos na pia. Ninguém tinha limpado nada. Fui pro meu quarto. Tranquei a porta. Sentei na cama e deixei vir. Chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado o dia inteiro. Chorei pela humilhação na frente da família. Chorei pelo Roberto calado. Chorei pela casa que eu paguei e que agora queriam me tirar. Chorei pela Teresa de 30 anos atrás, que trabalhava de sol a sol, achando que estava construindo um futuro seguro. Fiquei 2 dias no quarto. Saía só para ir no banheiro. Não comia, não falava com ninguém. O Roberto bateu na porta uma vez. Perguntou se eu estava bem. Eu não respondi. Ele foi embora. No 3º dia, acordei diferente. A dor ainda estava lá, mas tinha virado outra coisa. Tinha virado raiva. Raiva limpa. Raiva que organiza. Raiva que age. Levantei da cama, tomei banho, me vesti, abri o guarda-roupa, peguei a caixa de sapatos, coloquei em cima da cama. Abri. Eram 30 anos de documentos, recibos amarelados, comprovantes de pagamento, notas fiscais de material de construção. Cada tijolo daquela casa estava ali. Comecei a separar. Organizei por ano, por tipo de despesa, prestação do terreno, construção, reforma, ampliação, troca de telhado. Tinha recibo de tudo. Eu sempre guardei. Sempre fui cuidadosa com papel. Minha mãe me ensinou. Guarda tudo. Nunca se sabe quando vai precisar. Peguei uma calculadora velha, comecei a somar. Prestação do terreno durante 15 anos. Construção da casa. Material. Mão de obra. Reforma do banheiro. Pintura. Piso novo da cozinha. Telhado. Portão. Muro. O valor final me assustou. Era muito dinheiro. Muito trabalho. Muita vida dedicada àquela casa. Depois, calculei o que gastei com o Roberto. Escola particular. Uniforme, material escolar, faculdade, mensalidade durante 5 anos, livros, transporte, comida, roupa, tudo. Anotei tudo num caderno novo, com letra caprichada, data, valor, comprovante correspondente. Peguei a certidão do cartório que mostrava a transferência fraudulenta da casa. Coloquei como primeiro documento da pilha. Peguei o caderno velho onde eu anotava as humilhações. Li tudo de novo. Cada data, cada frase, cada desrespeito. Tinha meses de registro ali. Organizei tudo em pastas transparentes. Uma pasta para documentos da casa. Uma pasta para despesas com o Roberto. Uma pasta para registros das humilhações. Uma pasta para fraude. Guardei tudo numa sacola de pano. Fechei com cuidado. Sentei na cama olhando para aquela sacola. Ali estava minha vida inteira. Ali estava minha defesa. Ali estava minha arma. Peguei o telefone. Liguei para Rosa.
Perguntei se ela lembrava do advogado que tinha ajudado a dona Neuza quando o filho dela tentou tomar o apartamento dela. A Rosa lembrou. Passou o número. Anotei num papel. Guardei na bolsa. No dia seguinte, de manhã cedo, liguei para o advogado. Uma moça atendeu. Expliquei a situação. Ela disse que ele só atendia com hora marcada. Perguntou se era urgente. Eu disse: é urgente. Roubaram minha casa. Ela colocou para falar com ele. Um homem de voz firme atendeu. Perguntou meu nome. Perguntou o que tinha acontecido. Contei resumido. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: a senhora tem os documentos da casa? Eu disse que tinha todos. 30 anos de comprovante. Ele falou: pode vir amanhã às 9 da manhã. Traga tudo. Desliguei o telefone. Olhei para a sacola com os documentos. Respirei fundo. Agora tinha começado. Cheguei no escritório dele às 8h45. Não queria me atrasar. A moça da recepção me ofereceu café. Eu aceitei. Minha mão tremia segurando a xícara. O doutor Marcelo me chamou às 9 em ponto. Era um homem de uns 50 anos. Cabelo grisalho. Olhar sério, mas não duro. Sentei na frente dele. Coloquei a sacola com os documentos na mesa. Ele perguntou: a senhora quer me contar o que aconteceu? Contei tudo. Desde o começo. A viuvez, o trabalho para pagar a casa, o Roberto, o casamento, a Patrícia, as humilhações, a procuração, a fraude, a humilhação pública no meu aniversário. Ele escutou sem me interromper. Anotava algumas coisas. Quando terminei, ele disse: a senhora trouxe os documentos? Abri a sacola, tirei as pastas. Coloquei na mesa uma por uma. Ele pegou a primeira pasta, a da casa. Começou a folhear devagar. Olhava cada recibo, cada comprovante. Fazia contas na calculadora. Passou meia hora só olhando aqueles papéis. Eu fiquei quieta, esperando. Quando terminou, ele levantou a cabeça e me olhou. A senhora guardou tudo isso durante 30 anos? Eu disse: minha mãe me ensinou. Ela dizia que papel é importante. Ele sorriu de canto. Foi a primeira vez que vi ele sorrir. Pegou a pasta da fraude, leu a certidão do cartório, leu a procuração, comparou as datas, fez mais anotações. Então disse: Teresa, o que fizeram com a senhora foi crime. Chama estelionato. Seu filho usou uma procuração para transferência fraudulenta de imóvel. Isso dá cadeia. Senti meu estômago apertar. Cadeia. Meu filho na cadeia. Ele viu minha cara e continuou: mas a senhora não é obrigada a processar criminalmente. Pode ser só no cível. Anular a transferência, recuperar a casa e pedir danos morais pelas humilhações. Perguntei: danos morais? Ele pegou o caderno onde eu anotava as humilhações. Leu algumas páginas. A cara dele foi ficando séria. A senhora tem aqui meses de registro detalhado, datas, fatos, testemunhas. Isso aqui vale muito num processo. Mostra padrão de abuso psicológico. Ele fechou o caderno, olhou para mim. Vou ser direto. A casa volta para o seu nome. Sem dúvida nenhuma. A procuração foi usada para fim diferente do que a senhora autorizou. É nula. Além disso, a senhora tem prova de que pagou tudo sozinha. Seu filho e sua nora não contribuíram com 1 centavo. Eles vão ter que devolver o imóvel. Senti um alívio tão grande que quase chorei. Mas ele continuou: agora tem outra coisa. Eu preciso investigar melhor, mas se eles transferiram a casa para o nome deles, provavelmente fizeram isso pensando em alguma coisa. Deixa eu fazer uma busca aqui. Ele mexeu no computador. Digitou, clicou, esperou, digitou de novo. A cara dele mudou. Teresa, seu filho tentou fazer um empréstimo usando a casa como garantia. Pediu 200 mil reais. O banco está analisando ainda. Não liberou. Mas o pedido está aqui. Senti meu coração disparar. 200 mil reais, usando minha casa. Ele continuou: se esse empréstimo for aprovado e eles gastarem o dinheiro, vai ser muito mais difícil de resolver. A senhora teve sorte de vir agora. A gente vai entrar com liminar hoje mesmo para bloquear qualquer movimentação relacionada ao imóvel. Eu perguntei: o que é liminar? É uma decisão rápida do juiz,
Impede eles de venderem, alugarem ou pegarem empréstimo usando a casa. Funciona como um freio de emergência. Ele pegou um bloco. Começou a escrever. Vou montar uma estratégia em 3 frentes. Primeira, jurídica. A gente entra com ação de anulação da transferência, pedido de danos morais e liminar de proteção ao imóvel. Isso eu protocolo hoje ainda. Fez uma pausa. Segunda frente. Social. A senhora vai precisar de testemunhas. Tem alguém que viu as humilhações? Vizinhos? Família? Eu pensei. A dona Neuza, minha vizinha, o seu Mário, minha irmã Rosa, eles viram várias coisas. Ele anotou os nomes. Vou conversar com eles, pedir que façam declaração por escrito. E a terceira frente? Ele me olhou sério. A emocional. A senhora vai ter que encarar seu filho, vai ter que ser firme. Ele vai tentar convencer a senhora a desistir. Vai chorar, vai pedir perdão, vai dizer que foi tudo culpa da esposa. A senhora precisa estar preparada para isso. Fiquei em silêncio. Pensei no Roberto pequeno, no Roberto que eu criei, no Roberto que me abraçava, no Roberto que dizia que me amava. Mas pensei também no Roberto que ficou calado quando a Patrícia me humilhou, no Roberto que roubou minha casa, no Roberto que ia me jogar fora. Olhei para o Dr. Marcelo. Eu tô preparada. Ele assentiu. Então vamos começar. Vai levar uns 3, 4 meses até a decisão final. Mas a liminar sai em dias. A casa fica protegida enquanto o processo corre. Levantei da cadeira. Apertei a mão dele. Quando saí do escritório, o sol estava forte. Respirei fundo. Pela primeira vez em meses, senti que ia ficar tudo bem. Eu tinha um plano. Eu tinha provas. Eu tinha um aliado. E eu ia recuperar minha casa. Passaram 5 dias desde a reunião com o Dr. Marcelo. Ele ligou na terça-feira dizendo que a liminar tinha saído. A casa estava bloqueada. O Roberto e a Patrícia não podiam fazer mais nada com ela. Ele também falou que tinha conversado com a dona Neuza, o seu Mário e a Rosa. Todos os 3 fizeram declaração por escrito. Confirmaram as humilhações. Confirmaram o que viram. Confirmaram o que ouviram. Teresa, tá tudo pronto. Agora é só protocolar a ação e intimar eles. A senhora quer que eu entregue a intimação ou quer fazer pessoalmente? Pensei por um momento. Podia deixar o oficial de justiça entregar. Podia deixar o advogado resolver. Mas não. Isso era meu. Essa luta era minha. Eu vou falar com eles pessoalmente, mas só depois que o senhor protocolar a ação. Quero que eles saibam que é sério. Ele concordou. Disse que ia protocolar na sexta-feira, que no sábado de manhã eu já podia falar com eles. Desliguei o telefone. Olhei para o calendário. Sexta-feira era dali a 2 dias. Comecei a me preparar. Abri o guarda-roupa, escolhi uma roupa simples, calça preta, blusa branca, sapato baixo fechado, nada de salto, nada de enfeite, nada que me fizesse parecer frágil. Separei os documentos que ia levar. A cópia da ação judicial, a liminar, alguns recibos principais, tudo em pasta transparente. Na quinta-feira, ensaiei mentalmente o que ia dizer. Sentei na cama e repeti em voz baixa, sem gritar, sem chorar. Firme, direta, verdadeira. Não ia xingar, não ia perder a compostura, ia apenas apresentar os fatos, mostrar as provas, dar o aviso. Dormi mal na quinta para sexta. Acordei várias vezes, mas não era medo, era ansiedade. Estava pronta. Na sexta de manhã, o Dr. Marcelo ligou cedo. Protocolei agora há pouco. O processo já está no sistema. Mandei cópia por e-mail para o advogado deles. Eles já sabem. Agradeci. Desliguei. Respirei fundo. No sábado acordei às 7. Tomei banho demorado. Me vesti com calma. Prendi o cabelo. Passei um batom clarinho. Me olhei no espelho. Era eu. A Teresa de 70 anos. A Teresa que trabalhou a vida inteira. A Teresa que criou um filho sozinha. A Teresa que não ia ser descartada. Desci para a cozinha. O Roberto e a Patrícia ainda estavam dormindo. Era sábado. Eles sempre acordavam tarde no fim de semana. Fiz café. Bebi devagar. Comi uma torrada. Lavei a louça. Sequei. Peguei a pasta com os documentos. Guardei na bolsa. Ouvi barulho no andar de cima. Eles acordando. Chuveiro ligando. Sentei na sala. Esperei.
Depois de uns 20 minutos, ouvi os dois descendo a escada, conversando baixo. Riram de alguma coisa. Entraram na sala. Quando me viram sentada, esperando, com a bolsa no colo, os dois pararam. O Roberto perguntou: "Mãe, você tá bem?" Olhei para ele. Olhei para Patrícia. "Senta, a gente precisa conversar." A Patrícia sentou no sofá. O Roberto ficou em pé, encostado na parede. Os dois me olhavam com aquela cara de quem não entende o que está acontecendo. Abri a bolsa, tirei a pasta transparente, coloquei em cima da mesa de centro. "Vocês dois me roubaram." O Roberto arregalou os olhos. "Mãe, do que você está falando?" "Vocês usaram uma procuração que eu assinei de boa fé para transferir a casa para o nome de vocês, sem eu saber, sem eu autorizar." A Patrícia cruzou os braços. "Teresa, a gente só regularizou a situação. A casa ia ficar pro Roberto mesmo quando a senhora... Quando eu morresse." Terminei a frase para ela. "Então vocês tinham pressa?" O Roberto passou a mão no rosto. "Mãe, não é isso. A gente só quis facilitar. Imposto, burocracia, essas coisas, a gente ia te contar." "Ia contar quando?" "Quando vocês pegassem empréstimo de R$200 mil usando a minha casa como garantia?" O silêncio foi imediato. A cara do Roberto ficou branca. A Patrícia olhou para ele. Depois para mim. "Como você sabe disso?" Peguei a primeira folha da pasta, a certidão do cartório mostrando a transferência. Coloquei na mesa. Fui no cartório. Vi que a casa não estava mais no meu nome, estava no nome de vocês dois. Peguei a segunda folha. A procuração que eu assinei. Essa procuração que eu assinei era para vocês resolverem IPTU. Era isso que o Roberto me disse, mas vocês usaram ela para me roubar. O Roberto tentou falar. "Mãe, eu posso explicar?" "Explica então. Explica como você olhou na minha cara e mentiu. Explica como você ficou calado quando sua mulher me humilhou na frente da família inteira no meu aniversário. Explica como você ia me jogar fora da minha própria casa." Ele baixou a cabeça. Ficou quieto. A Patrícia levantou. "Olha, Teresa, a gente não fez nada de errado. A casa ia ser do Roberto de qualquer jeito. A gente só adiantou." Peguei outra folha. O comprovante do pedido de empréstimo. "Adiantou para quê? Para pegar R$200 mil sem eu saber? Para que vocês queriam esse dinheiro?" Ela não respondeu. Cruzou os braços mais forte. Comecei a tirar os outros papéis da pasta. Um por um, sem pressa. "Esses aqui são os recibos das prestações da casa. 30 anos pagando. Eu sozinha, costurando, fazendo faxina, com dor nas costas, com as mãos inchadas." Coloquei os recibos espalhados na mesa. "Esse aqui é da construção. Esse é da reforma do banheiro. Esse é do telhado novo. Esse é do portão. Cada tijolo dessa casa foi pago com meu suor." O Roberto olhou para os papéis. Não falou nada. Peguei outra pasta. "E esses aqui são os comprovantes do que eu gastei com você, Roberto. Escola particular, uniforme, material, faculdade, 5 anos de mensalidade, livros, transporte, tudo." Coloquei os recibos em cima dos outros. "Eu calculei. Somando a casa e tudo que gastei com você, dá mais de R$400 mil, em valores de hoje. R$400 mil que eu trabalhei para juntar." A voz dele saiu baixa. "Mãe, eu sei que você trabalhou muito. Eu sou grato." "Grato?" cortei ele. "Você demonstrou gratidão roubando minha casa? Ficando calado enquanto sua mulher me tratava como empregada?" Peguei o caderno velho, o das anotações. Eu anotei tudo, cada humilhação, cada desrespeito. Tá tudo aqui, com data, com hora, com o que foi dito, com quem estava presente. Abri o caderno numa página marcada. Li em voz alta. 15 de agosto, domingo, almoço com a família da Patrícia. Ela disse na frente de todo mundo que meu arroz estava papa, que da próxima vez ela ia fazer. A mãe dela riu. O Roberto não falou nada. Virei a página. 22 de setembro. A Patrícia jogou a caixa de madeira do meu pai no lixo. Disse que era traste velho. Eu tirei do lixo escondida. Virei outra página. 5 de outubro. Eles foram no zoológico com os sobrinhos dela. Não me chamaram.
O Roberto disse que eu ia ficar cansada, que eu já era de idade. A voz dele saiu trêmula. Mãe, eu não terminei. Continuei lendo, página após página. Meses de humilhação, de invisibilidade, de dor. Quando terminei, fechei o caderno. Coloquei na mesa junto com os outros papéis. O Roberto estava chorando, lágrimas descendo pelo rosto dele. A Patrícia tinha a cara fechada, os braços ainda cruzados. Mas eu vi o nervosismo nos olhos dela. Vi que ela sabia que tinha perdido. Peguei a última folha da pasta, a cópia da ação judicial. Ontem eu protocolei uma ação na justiça, pedindo anulação da transferência fraudulenta da casa, pedindo danos morais pelas humilhações e pedindo que vocês devolvam a casa para o meu nome. Coloquei o papel na mesa. O juiz já deu liminar. A casa está bloqueada. Vocês não podem vender, não podem alugar, não podem pegar empréstimo, não podem fazer nada. A Patrícia explodiu. Você não pode fazer isso. A casa é nossa. Olhei para ela. Calma. Firme. A casa nunca foi de vocês. A casa é minha. Eu paguei. Eu construí. Eu reformei. E eu vou recuperar. O Roberto caiu de joelhos na minha frente. Segurou minha mão. Mãe, por favor. Desculpa. Eu errei. Eu errei muito. Mas por favor não faz isso. A gente pode conversar. A gente pode resolver. Tirei minha mão devagar. Resolver como, Roberto? Devolvendo a casa? Pedindo perdão pelas humilhações? Assumindo que vocês me roubaram? Ele balançou a cabeça, chorando. Sim, tudo. O que você quiser. Só não processa a gente, por favor. Olhei para o meu filho, para o homem que eu criei, para o homem que eu amei mais que tudo na vida. E senti uma tristeza tão grande. Porque eu perdi ele. Não agora. Eu perdi ele há muito tempo. No dia que ele escolheu ficar calado. No dia que ele escolheu mentir. No dia que ele escolheu me trair. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa, guardei os documentos de volta. Olhei para Patrícia. Depois para o Roberto ainda ajoelhado no chão. Vocês têm 15 dias para sair da minha casa. O advogado vai mandar a notificação oficial. Mas eu tô avisando agora. Saiam. Peguem as coisas de vocês e saiam. A Patrícia gritou. Você não pode nos colocar para fora. Posso sim e vou. A casa é minha. Sempre foi e sempre vai ser. Caminhei até a porta da sala. Parei. Olhei para trás uma última vez. Vocês me ensinaram uma coisa. Me ensinaram que eu sou mais forte do que imaginei. Me ensinaram que eu não preciso aceitar desrespeito de ninguém. Nem mesmo do meu filho. Saí da sala. Atravessei a cozinha. Abri a porta dos fundos. Saí para o quintal. O sol estava forte. O céu azul. O vento leve. Respirei fundo. Pela primeira vez em meses, me senti livre. O processo durou 3 meses. O Dr. Marcelo estava certo. A casa voltou para o meu nome. A transferência foi anulada. O juiz disse na sentença que houve uso fraudulento de procuração e abuso de confiança familiar. O Roberto e a Patrícia foram condenados a pagar R$50 mil de danos morais. Parcelado. Vão levar anos pagando. Mas vão pagar. Eles saíram da casa 2 semanas depois da intimação. Alugaram um apartamento pequeno do outro lado da cidade. A Patrícia não fala mais comigo. Bloqueou meu número. Falou para a família inteira que eu sou uma velha ingrata. Que expulsei o próprio filho de casa. Algumas pessoas acreditaram nela. A mãe dela. A irmã dela. Alguns primos distantes. Mas a maior parte da família ficou do meu lado. A Rosa, os vizinhos, as amigas da igreja, todo mundo que conhecia minha história, todo mundo que viu como eu trabalhei. O Roberto tentou falar comigo algumas vezes, mandou mensagem, ligou, apareceu na porta de casa um dia, eu atendi, deixei ele entrar, mas deixei claro, eu não confio mais nele, não do jeito que confiava antes, aquilo quebrou. E não tem como consertar só com pedido de desculpa. Disse para ele, se você quiser ter alguma relação comigo daqui para frente, você vai ter que provar. Não com palavra, com atitude, com tempo, com respeito. Ele concordou. Disse que ia fazer isso, que ia ser diferente. Eu não sei se acredito,
Mas deixei a porta entreaberta. Não fechei de vez. Porque no final das contas, ele ainda é meu filho. E uma parte de mim ainda ama o menino que ele foi. Mesmo sabendo que esse menino não existe mais. Mas eu coloquei limites. Limites firmes. Ele não entra mais na minha casa sem avisar. Não mexe nas minhas coisas. Não opina sobre a minha vida. Não traz a Patrícia aqui. Não fala dela perto de mim. São as minhas regras. Minha casa. Minha vida. Reformei o quarto que eles usavam. Pintei de amarelo claro. Comprei uma cama de solteiro nova. Coloquei uma estante com livros. Transformei num quarto de hóspedes de verdade. Reformei a sala também. Comprei um sofá novo. Troquei as cortinas. Botei as minhas fotos de volta na parede. As fotos antigas, da época que o Antônio era vivo. As fotos de quando o Roberto era criança e ainda sorria de verdade. Voltei a receber visita. A Rosa vem toda semana. A dona Neuza toma café comigo toda terça-feira. As amigas da igreja fazem reunião de oração aqui em casa uma vez por mês. A casa voltou a ter vida. Riso, conversa, afeto. Voltei a costurar também. Não para vender, só por prazer. Faço roupa para os netos da vizinha. Conserto botão, faço barra de calça, as pessoas me agradecem, me respeitam. Outro dia, a dona Neuza me disse: Teresa, você tá diferente, tá mais leve. E ela tinha razão. Eu tô mais leve. Porque eu não carrego mais peso de quem não me respeita. Não carrego mais culpa de quem me usa. Não carrego mais silêncio de quem me humilha. Eu aprendi que amor não é aceitar qualquer coisa, que família não é desculpa para abuso, que respeito não é opcional. Aprendi que a gente pode recomeçar em qualquer idade, com 70 anos, com 80, com 90. Enquanto tiver vida, tem recomeço. Tem dias difíceis? Tem. Tem noite que eu choro lembrando do Roberto criança. Do Roberto que eu sonhei que ele ia ser. Do Roberto que nunca existiu de verdade. Mas aí eu olho em volta. Olho para a casa que eu recuperei. Olho para os amigos que ficaram. Olho para a dignidade que eu reconquistei. E eu sei que fiz a coisa certa. Semana passada, a neta da dona Neuza veio aqui em casa. Tem 7 anos. Me chamou de vovó Teresa. Pediu para eu ensinar ela a costurar. Sentei com ela na máquina. Coloquei a mãozinha dela sobre a minha. Ensinei o ponto básico. Ela sorriu. Aquele sorriso de criança, aquele sorriso que não tem maldade, que não tem interesse, que é só afeto puro. E eu pensei, é isso. É para isso que a vida serve, para passar adiante o que a gente aprendeu, para cuidar de quem merece, para escolher quem fica perto da gente. Família não é só sangue. Família é quem respeita, quem cuida, quem fica. Se você está passando por alguma coisa parecida, se alguém está te desrespeitando, te usando, te apagando, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa aceitar. Não importa quem seja, não importa o laço, não importa a história. Dignidade não tem preço. Respeito não se negocia. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei com 70 anos. E você também pode. Se essa história te tocou de algum jeito, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.